Preparei um material para a gente falar um pouquinho sobre o PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, que aqui na Bud a gente costuma estruturar eles no mesmo formato dos OKRs. Por quê? Porque a gente pode ter os OKRs individuais que podem servir também para a gente organizar o nosso objetivo de desenvolvimento de vida, o nosso objetivo de desenvolvimento profissional e alinhar esse objetivo com alguns marcos, né, ou resultados que a gente entende que vão nos guiar ou que vão fazer com que a gente caminhe para estar cada vez mais próximo desse nosso objetivo, desse nosso plano de desenvolvimento, de aonde a gente gostaria de chegar ou o que a gente gostaria de alcançar. Então, para a gente começar, eu trago essa frase, né, que nos diz que liderar em meio a tantas transformações é uma tarefa bem longe do simples. Acredito que muitos de vocês concordem com essa frase, sabem do que eu estou falando, né? E a ideia aqui é a gente desmistificar algumas questões com relação ao desenvolvimento das pessoas e até simplificar essa formatação do PDI, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui a gente tem as práticas de gestão mais antigas que eram muito baseadas em recursos, e hoje em dia a gente já tem práticas de gestão que não são tão exclusivamente baseadas em recursos, mas sim em capacidades dinâmicas. E é isso que a gente vai buscar olhar aqui para falar dos nossos PDIs, né? Por que houve essa mudança? Porque a gente tem, até hoje, a gente estou generalizando, mas muitas empresas até hoje utilizam práticas de gestão que vieram lá do século XIX, né? E essas práticas de gestão, elas seguem até hoje, enquanto a nossa vida, o nosso trabalho acabou mudando aí drasticamente. A gente tem hoje aqueles mesmos modelos já não fazem mais tanto sentido para um ambiente tão dinâmico que a gente tem hoje, né? Um ambiente onde as coisas e os contextos mudam num estalar de dedos, né? A gente tem ali pessoas hoje que ficam famosas no TikTok com um vídeo e pessoas que antigamente, para conseguir ter a mesma fama, precisaram ralar anos, estudar muitos anos. Então, a gente tem que também atualizar essas nossas práticas de gestão para que a gente esteja mais com capacidades mais dinâmicas de assimilar essas mudanças de contexto e se atualizar também com relação a essas mudanças que estão acontecendo no contexto. Essa gestão ultrapassada, ela tinha esses problemas, né? Ela tinha muita falta de clareza nas prioridades, então as pessoas não tinham noção de quais que eram as suas grandes prioridades, do que precisavam focar os seus esforços, porque acabavam tendo uma ausência de feedbacks, os feedbacks geralmente aconteciam, ou em alguns casos ainda acontecem, uma vez no ano, lá no final do ano, com a avaliação de desempenho de toda a empresa, né? Ou duas vezes no ano, né? A cada semestre, e dessa avaliação era derivado um plano de desenvolvimento com base naqueles temas em que as pessoas foram mais mal avaliadas, vamos dizer assim, né? Ou seja, nos gaps de competências, de comportamentos que eram identificados nessas avaliações que eram anuais. Com isso, também acabavam tendo pouco reconhecimento, porque uma vez no ano é que ia se vislumbrar ali temas em que a pessoa, de fato, tinha alguma dominância, né? Dominava de alguma forma, e temas que precisava se desenvolver. E também, com isso, a gente tinha muita burocracia e muito controle, porque era um processo que estava nas mãos de um grupo pequeno de pessoas para fazer acontecer, desse processo que estava num grupo que tinha uma data, que era muito engessado, a gente começava a desenhar esses planos de desenvolvimento que muitas das vezes acabavam sendo desenhados e eram esquecidos, engavetados, e lá no final do ano, quando a gente fazia outra avaliação, é que a pessoa ia lembrar de que tinha aquele plano de desenvolvimento para fazer acontecer e se desenvolver. Muitas das vezes, esses temas, né, que eram identificados numa avaliação anual, não faziam tanto sentido para a pessoa, porque não levavam em consideração o que a pessoa gostaria de se desenvolver. Muitas das vezes acabava não levando em consideração o momento ou as transformações que o time
que a empresa acabava passando ao longo do ano, porque ele era feito uma única vez, decorrente de uma avaliação, né? Então, por esses motivos, ele acabava não fazendo sentido e acabava, muitas das vezes, não funcionando tão bem quanto era o esperado, né? Ah, o que que a gente traz aqui? Hoje, né, as lideranças, elas estão indo num caminho muito mais de cuidado, de serviço. De serviço, eu quero dizer de garantir que as pessoas que fazem parte do time tenham o respaldo para conseguir entregar aquilo que é pedido delas, né? Então, tenham essa conexão com as pessoas para entender aonde que as pessoas têm algum gap, seja de material, seja de recurso, seja do que for, e o líder ajuda muitas das vezes as pessoas a suprirem essas necessidades para que, tendo todos esses recursos, consigam se desenvolver naquilo que de fato lhes falta, ou naquilo que de fato o time necessita de um desenvolvimento, né? Então, eu trago essa frase aqui também, que é conectar-se com os funcionários costuma ser visto como algo extra, como algo fora do escopo da liderança, né? Então, vai para o final da lista de prioridades. As empresas precisam deixar claro que não é extra, né? Eu me conectar com os meus liderados, eu saber quais são os anseios, aonde que o meu liderado deseja chegar na carreira dele, para onde que ele deseja evoluir, se ele prefere caminhar por esse caminho ou por aquele, né? E conectar isso com e aí está o pulo do gato, né? A gente buscar conectar esses anseios das pessoas com os gaps em que a gente encontra dentro dos times, é aí que eu acho que tá o diferencial. A gente entender o que cada um quer se desenvolver e começar a identificar pontos em que a pessoa quer se desenvolver naquilo, gosta daquele assunto, e a gente tem uma deficiência no time de materiais, de temas que estão relacionados com aquilo que a pessoa quer se desenvolver. Poxa, é, eu preciso ajustar esses temas no meu time. Eu tenho uma pessoa do meu time que quer se desenvolver, por que que eu vou forçar outra pessoa que não tem esse anseio a fazer aquilo, sendo que eu tenho uma pessoa que declaradamente gosta, de repente, de estudar uma língua específica em que a gente atende um cliente que fala aquela língua, a gente não tem um material naquela língua, então, pô, se aquela pessoa já pratica o espanhol e eu preciso desses materiais, por que eu vou dar para uma pessoa buscar aprender espanhol que não tem essa necessidade, não tem essa, não é nem necessidade, que não tem essa vontade, sendo que eu tenho uma outra pessoa que já pratica, que já gostaria de repente, desenvolver esses materiais na língua que ela pratica, né? Então, conhecer os nossos liderados, entender aonde que estão os anseios de desenvolvimento deles, vai ajudar muito nesse desenho desses planos individuais. A gente entende que o PDI ele é uma relação de ganha-ganha. Então, eu tenho pontos em que as pessoas querem se desenvolver e eu tenho pontos de necessidade dentro dos times. Por que não juntar essas duas coisas e fazer um PDI já relacionado a esses pontos em que eu tenho alguém que quer desenvolver e eu tenho essa deficiência no time, né? Então, a gente já consegue começar a conectar isso com o dia a dia e não fazer um PDI que vai surgir de uma demanda para alguém que não tem essa vontade e não vai levar isso tão a sério, não vai se dedicar tanto àquilo, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente garantir que as lideranças estejam, de fato, olhando, entendendo essas necessidades, entendendo essas vontades e esses anseios, para que a gente possa conectar com esses planos do time, das pessoas do time. Falando um pouquinho sobre PDI, né? O PDI, então, ele tem esses dois viés. Eu posso ter um PDI, um plano de desenvolvimento profissional, e eu posso também ter um plano de desenvolvimento pessoal. Porque é um plano de desenvolvimento individual. Em nenhum momento eu estou falando que ele é um plano de desenvolvimento individual da empresa, não estou falando que é um plano de desenvolvimento individual do time. A ideia é a gente buscar conectar esses pontos. E, inclusive, aqui já trazendo para vocês, eu já tive planos de desenvolvimento no Bud que não eram
necessariamente relacionados ao budget. Eu já tive um PDI para que eu começasse a incluir na minha rotina novamente velhos hábitos que eu acabei deixando de lado no meio da correria ou com os anos passando, eu comecei a deixar de lado esses pontos. Depois eu até abro o Bud aqui para mostrar para vocês. Mostrei até para o Wilson, para a Eli, para a Elisângela, num outro momento que a gente teve. Depois eu mostro também para que vocês vejam que eu posso ter OKRs individuais ou PDIs individuais para minha vida pessoal, para ter um momento de mais qualidade com a minha família, para ter um momento de maior cuidado comigo mesmo, né? E também, claro, eu tinha esse pessoal, mas eu também tinha um PDI que estava relacionado às atividades aqui que a gente precisava avançar, que a gente precisava desenvolver novos aqui no Bud, né? Mas é bacana trazer esses dois cenários porque é uma maneira de eu exercitar também isso além de eu exercitar isso para minha vida pessoal também, além da minha vida profissional, né? Uh, Aqui algumas vantagens para a gente ao implementar esses PDIs, né? Quando eu tenho um plano de desenvolvimento com um objetivo, com os meus resultados ou as minhas tarefas que eu tenho que concluir para alcançar o meu objetivo, eu vou com certeza ter uma melhor organização, porque eu vou ter isso documentado, eu vou ter isso registrado e eu vou ter uma maneira de acompanhar isso, né? Eu vou conseguir alinhar melhor as minhas expectativas como pessoa com as expectativas e os objetivos da organização ou do time ao qual eu faço parte. Isso também vai trazer uma maior capacidade de atingimento das metas que eu tenho do meu time ou das metas que a empresa tem ou que o meu time tem, né, ali como objetivos mesmo, IKRs anuais e trimestrais. Vai contribuir para um clima organizacional mais saudável, porque eu vou ter cada vez mais pessoas se desenvolvendo naquilo em que elas de fato querem se desenvolver, e eu vou ter cada vez mais o time evoluindo à medida que as pessoas estão se desenvolvendo naquilo que elas têm vontade, e eu estou conectando isso com gaps que eu encontro dentro dos times. E também vai acabar proporcionando essa maior aproximação entre líderes e liderados, já que essas conversas sobre o que as pessoas pretendem desenvolver, o que as pessoas querem se desenvolver e o líder vai entender muito melhor isso e vai conseguir conectar também com esses gaps ali dentro do time. Uh, eu trouxe aqui alguns exemplos de PDIs para vocês darem uma olhadinha. São exemplos reais, todos eles, tá? Então, aqui o primeiro deles é liderança exemplar, sigam-me os bons. Um exemplo que eu poderia ter, ou melhor, um exemplo que já foi utilizado por um cliente nosso, foi o seguinte, a gente tinha esse trabalho, o mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui, que é começar a fomentar a criação dos PDIs dentro da empresa, e alguns líderes, ou melhor, um líder, né, ele viu que ele precisava, ele queria liderar pelo exemplo, né? Então, o que ele começou a fazer? Ele criou esse PDI aqui para ele. O PDI é liderança exemplar, sigam meus bons, aqui referência ao Chapolin Colorado. Não sei se todos conhecem, talvez, acho que sim, né? Passa até hoje, isso aí no SBT, já há 40 anos passa isso no SBT, mas vamos lá. O primeiro KR que ele tinha ali para de fato se tornar uma liderança exemplar e fazer com que os liderados dele também seguissem essas boas práticas justamente fomentar essas conversas, começar a entender o que os liderados deles tinham como sonho de carreira ou como plano de carreira, né? Ou aquilo que eles gostariam de se desenvolver dentro da empresa, ou de repente, em alguns casos, poderia até ser passar para uma outra área da empresa, então desenvolver uma outra capacidade, uma outra habilidade para conseguir atuar nessa outra área, né? O segundo passo era responder às retrospectivas todas as semanas, porque ele entendia.
que respondendo à retrospectiva, os liderados deles vão poder acessar, entender quais são as prioridades dele, isso vão, então, estar mais alinhados com quais que são as prioridades que o líder entende, que são importantes, e com isso também conseguir entender também os que poderiam ajudar nessa liderança, né? E ao responder às retrospectivas, entendeu também que poderia ajudar a engajar as pessoas a entenderem que aquilo é importante, que aquilo está sendo visto e ter mais esse cuidado com as pessoas. E um outro ponto foi apoiar 100% dos liderados que reportassem algum bloqueio ou alguma barreira ali na retrospectiva da semana. Para quê? Para garantir que sempre que algum liderado dele responder a retrospectiva, que ele tivesse como uma responsabilidade de prestar um suporte para esses bloqueios que fossem relatados. Ou seja, se algum liderado meu tem um bloqueio, tem uma preocupação, eu vou entender qual que é essa preocupação e se eu puder ajudar ele a retirar esse bloqueio, a acalmar o coração dele com relação a essas preocupações, eu vou estar ali disponível, porque eu quero garantir que as pessoas sintam-se livres para trazer esses temas, para que a gente coloque esses temas na mesa e sempre dê vazão para esses temas, né? Para que eles não fiquem crescendo ao ponto de se tornarem um elefante branco na sala, né? Aquilo que ninguém fala, mas todo mundo sabe que incomoda e que atrapalha. Então, ele teve esses 3 resultados-chave do PDI dele, de um dos objetivos do PDI dele, para justamente se tornar uma liderança mais exemplar. Apoiar todo mundo, todos os seus liderados na construção dos PDIs, com isso já entender um pouco mais dessas anseios dos liderados, responder a retrospectiva para que sirva de exemplo para as pessoas de que ele está entendendo que isso é importante, isso precisa ser falado abertamente, e à medida que as pessoas que ele lidera fossem respondendo também, prestar esse suporte necessário para que as pessoas se sintam amparadas e livres para trazer os temas que incomodam para a discussão, para que justamente esses temas passem a não incomodar mais à medida que a gente vai tratando deles, né? Esse é um exemplo de um PDI que foi utilizado por um líder para iniciar essa construção dos PDIs no time dele, né? Então ele buscou já se adiantar para fazer inicialmente para que os liderados pudessem ter noção também de quais eram os PDIs dele para entender que eram a prioridade dele garantir isso para o time naquele momento. Um outro exemplo, e aqui é um PDI meu, tá? Aqui do Bud, que inclusive eu estou trabalhando nele nesse trimestre, que é eu desenvolver as minhas habilidades de inglês a partir da atualização dos nossos artefatos. Então, eu já fiz curso de inglês, como eu moro no Brasil e não tenho tanto contato com pessoas que falam a língua inglesa, eu pouco pratico a fala e a escrita, ouço músicas, vejo filmes, então entendo muito bem ouvindo e lendo, mas na fala acabo travando, na escrita às vezes acabo tendo alguma dificuldade, então utilizei como PDI para eu desenvolver, ou melhor, melhorar as minhas habilidades de escrita e de vocabulário, né, de gramática, de inglês, a partir de uma deficiência que a gente encontrou no time, que é a gente não tem tantos materiais, ou melhor, a gente quase não tem materiais em inglês para clientes que não falam português, né? E a gente está num movimento de expansão aqui para começar a atender clientes na Europa. Já tem 2 clientes que a gente atende na Europa, uma são de Portugal, então ainda fica tranquilo a gente falar em português, mas a gente já está se preparando e eu já busquei trazer no meu PDI essa necessidade junto aliás, essa necessidade do time junto com uma necessidade que eu tenho, que é de melhorar minhas habilidades aqui, tanto de escrita quanto de fala na língua inglesa, né? Então, trouxe aqui como exemplo, por quê? Aqui está muito claro, algo que eu já fiz um curso, que eu já estudei e que eu gosto de estudar, com uma necessidade do time que está relacionada com a nossa estratégia anual, que é se tornar global, né? Então, aqui fica muito explícito esse ponto, né? Do que uma pessoa necessita com com o que o time necessita, a gente conectar isso para um PDI. Então, que horas que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso em qualquer momento, porque
eu posso estudar inglês enquanto eu estou no meu horário de trabalho, se eu tiver um tempo ali para entre uma reunião e outra para conseguir avançar nesses temas, como eu posso estudar inglês também, não só no meu horário de trabalho, mas no meu dia a dia, consumindo mais materiais da língua inglesa, lendo mais materiais ou livros em inglês para que isso me ajude a ter um vocabulário mais vasto em inglês, né? O segundo também é um objetivo meu aqui do Bud, né? Um PDI meu, que é desenvolver outros para me desenvolver também como consultor. Então, aqui eu trouxe alguns dos KS que vão me ajudar nesse PDI, que é apoiar 3 pessoas a desenhar o plano pessoal ou o plano profissional. Inclusive, estou fazendo isso com a Natália, minha namorada. A gente já desenhamos os OKRs dela, né? Ela trabalha no escritório, ela pensa em abrir o escritório dela e a gente está desenhando esse plano aí para que até ela chegar nesse ponto de fato, sair de onde ela trabalha para conseguir abrir o escritório dela, para que ela já tenha uma base muito bem formada e com a segurança para que ela não faça isso de uma hora para outra sem um planejamento, né? Então a gente está construindo isso juntos, a gente já construiu juntos, a gente está trabalhando agora nessa execução, né? O segundo é ensinar o método Scrum para 3 dessas pessoas, aliás, para uma dessas 3 pessoas em que eu estou fazendo dando suporte no desenho do plano profissional ou pessoal, atuar como um Agile Coach para essa pessoa e escrever, anotar, né, e resolver 100% das questões em que eu não tenha resposta, das dúvidas que as pessoas me trouxerem, né, em que eu não tenha a resposta já na ponta da língua. Então, para que eu possa anotar isso, buscar resolver essas dúvidas e ter isso muito registrado para que isso sirva depois também para que eu possa consultar, para que eu possa disponibilizar para outras pessoas que possam vir a ter essas mesmas dúvidas. Então, aqui, eu estou na minha vida pessoal buscando atuar na vida pessoal e profissional de outras pessoas que não estão diretamente ligadas no Bud, porque eu entendo que isso pode ajudar e me trazer uma melhor preparação para desenvolver o meu trabalho aqui dentro do Bud, que é de ser consultor, que é de consultor de OKRs, consultor de estratégia, né? Então, aqui eu estou diretamente vinculado com materiais do Bud, atuando em materiais do Bud para desenvolver a língua inglesa. Aqui eu estou fazendo isso por fora do meu horário de trabalho, buscando atuar em vidas, em outras pessoas, né, que não são clientes do Bud e entendendo que isso vai me ajudar também, me dar mais base para desenvolver o meu trabalho com mais qualidade aqui no Bud. Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Tranquilo? Fiquem à vontade, tá? O Marcel, aquele primeiro você acompanha na Bud. Provavelmente acompanha junto com o seu mentor ou com o seu líder, esse Isso. daqui, e o outro você fez para você mesmo, o acompanhamento é seu. A Bud não tem acesso a esse outro. Tem acesso. Eu coloquei no Bud e eu estou fazendo pelo Bud também. Você Porque, poderia, tá, você colocou dois objetivos para o seu PDI, dois isso, objetivos diferentes. Esse exato, tem 4 KRs e o outro tem 2 KRs. exato, exato. Beleza, tá bom. Então, Os assim, dois, o teu PDI é um só, mas você escolheu ter dois objetivos no seu PDI. exato, meu plano de desenvolvimento tem 2 objetivos. Tá bom, beleza. E eu acompanho os dois pelo Bud, mesmo que esse aqui eu não esteja fazendo no meu horário de trabalho, das 8 às 5, mas eu acompanho no Bud porque está relacionado, né? Eu estou me desenvolvendo como pessoa para que eu consiga prestar, para que eu possa prestar um melhor serviço para os clientes do Bud. Então, Ok. apesar de eu fazer fora do meu horário, mas está me ajudando a me desenvolver como profissional e acho que é bacana trazer tornar isso transparente também para quem está aqui dentro do Bud e quiser, de repente, ser uma dessas 3 pessoas, porque aqui eu comecei a fazer com a Natália, mas ainda não fiz com outras 2. Já tenho 2 pessoas em mente, mas ainda não começamos, né?
Então, aqui, como que a gente começa a implementar esse PDI, né? O primeiro ponto, eu acho que é a gente... e depois eu tenho um template para mostrar e compartilhar com vocês, já vamos dar uma olhadinha neles depois. Eu acho que isso tudo começa através de uma reflexão individual, ou seja, a gente olhar para nós mesmos e entender quais foram as nossas conquistas, quais foram os resultados que a gente obteve nos últimos trimestres, no último ano, no último período que a gente queira avaliar, como isso se conecta com o que a gente gostaria de se desenvolver, ou melhor, o que eu posso fazer para que eu possa trazer temas que eu possa me desenvolver, e também aqui quais são os meus incômodos, as minhas seguranças, o que eu entendo que eu ainda não estou preparado e que eu posso trazer para dentro do meu plano, né? Que eu posso pensar como para incluir no meu plano e que está relacionado com os meus anseios de profissionais, né? A partir disso, de eu fazer essa reflexão, de eu entender quais foram os meus maiores resultados, as minhas maiores conquistas, quais são os meus maiores incômodos, as minhas maiores inseguranças, os pontos em que eu entendo que eu ainda não estou preparado para chegar onde eu quero chegar, eu começo a entender aonde que estão os meus desafios, né? Então, o que eu posso trabalhar para para suprir para suprir não, para retirar esses meus incômodos, para retirar essas minhas inseguranças. O que faria eu me sentir mais seguro? De repente estão aí esses desafios, né? A partir disso, eu entendendo quais são os meus desafios, eu posso começar a pensar na construção dos meus objetivos que vão traduzir as minhas prioridades e, tendo em vista esse meu objetivo, eu posso começar a construir os meus resultados-chave, né? Ou seja, os resultados em que eu vou começar a acompanhar para entender que eu estou chegando no meu objetivo. E aqui, a gente tem uma sugestão que eu tenho um template justamente para a gente poder fazer tudo isso, e uma sugestão que a gente aqui do Bud acredita muito é que vocês possam identificar, além da liderança, pessoas que podem atuar como mentores de vocês. De repente, vocês têm um plano de assumir um papel dentro de um outro time na Celery, e vocês têm alguém que domina muito as atividades, domina as competências para aquele time, né? De repente, por que não buscar essa pessoa para atuar como um mentor de vocês, né? Para que ela possa entender os seus anseios, para que ela possa entender o que você já sabe daquele tema e temas que você ainda não sabe, que ela possa te ajudar a direcionar como que você pode evoluir, por onde você pode começar para chegar para chegar naquele lugar em que ela chegou, né? Então, a gente acredita muito nisso, de que ter um mentor vai encurtar esses caminhos e vai facilitar muito essa construção do PDI, né? Então, como que a gente pode ajudar vocês com isso? A gente tem esse framework para a construção do PDI a quatro mãos, que começa por essa reflexão individual, por essa definição dos objetivos, dos desafios, e acho que tendo um e o dois em mente, a gente já pode buscar essas conversas com o nosso líder, com o nosso mentor, para deixar claro o que a gente entendeu com a reflexão individual, deixar claro quais são os desafios que a gente entende que a gente precisa atuar e buscar esse apoio na construção de objetivos, de resultados, de plano de ação, principalmente, para se desenvolver nesses temas, né? Então, tendo esse framework vai ajudar bastante vocês nisso, né? Os OKRs, eles de PDI, eles são centralizados com os OKRs de estratégia. Então, aqui no Bud, deixa eu abrir o Bud aqui para mostrar para vocês. Acho que eu estou até no meu Bud mesmo. Aqui eu tenho o Minhas Coisas, onde vocês já têm tudo aquilo que está relacionado aos OKRs de vocês. E aqui no plano individual é onde vocês vão ter o PDI. Então, para vocês não acharem que eu estava mentindo, de fato, os dois PDIs que eu apresentei para vocês, como meus, estão aqui. Até preciso fazer check-in neles. Eu fiz já alguns itens do checklist, mas não fiz ainda check-in. Então, aqui eu tenho eles registrados.
tudo que o André, que é meu líder, ele tem acesso ao meu PDI, ele me ajudou a construir o meu PDI. Então, caso eu precise de uma ajuda, basta que eu entre aqui no meu KR, que eu marque aqui o André, e eu começo a ter essa colaboração, caso eu precise de algum apoio dele com relação ao meu PDI aqui também. Opa, aqui. Aqui, a gente sugere também que o check-in seja recorrente, para que a gente tenha sempre essa clareza, esse alinhamento, para que a gente tenha essa cadência de atualização e essa cadência para olhar para o meu desenvolvimento, para o desenvolvimento do que eu preciso aqui seja eu como profissional, seja eu na minha vida pessoal, seja naquele PDI em que eu estou trabalhando em algo para o meu time também, para desenvolver questões, gaps que a gente encontrou no time. A gente também sugere que seja feito sempre esse acompanhamento, tanto do progresso, tanto da evolução. Com os check-ins, a gente vai fazer isso. E aqui, da mesma forma como a gente faz o check-in no OKR, em que a gente tem a confiança, a gente tem também essa confiança no PDI, porque eu posso, no meu desenvolvimento pessoal, encontrar alguma barreira que não esteja conseguindo evoluir, e eu posso reportar isso. E a partir de eu entender que eu tenho uma barreira, eu posso buscar, de repente, os meus mentores para me ajudar nessas barreiras. E, principalmente, aqui a gente tem o envolvimento da liderança, tanto apoiando na construção, tanto ajudando a remover as barreiras. E aqui não só da liderança, mas dos mentores que eu busquei aqui para me ajudar na construção. Porque se eu entendo que aquela pessoa é um exemplo para mim no que eu quero me desenvolver, ela pode ser também uma pessoa que vai me ajudar a remover barreiras que eu vou encontrando no caminho, porque muito provavelmente ela pode também ter tido essas mesmas ou outras barreiras no desenvolvimento dela. Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Alguma sugestão? Não? Então tá bem, eu acho que já passei do tempo, né? Já vi que tem gente saindo. Deixa eu apresentar para vocês esse framework que a gente sugere. Esse framework, aqui, deixa eu dar um som, porque vai ficar bem pequenininho para vocês, né? Esse framework é bem simples, para que vocês mesmo possam responder essas perguntas da reflexão individual, que é justamente para que vocês possam olhar e fazer aquela reflexão inicial. Depois disso, a partir dessa reflexão, vocês vão fazer essa definição, né, dos insumos, quais são os desafios que eu quero trabalhar no próximo trimestre, quais são as prioridades que eu tenho no meu momento atual, e buscar agora, nessa parte da definição, já esse mentor, esse líder que vai poder ajudar vocês nesses direcionamentos, para que, a partir disso, a gente possa também construir quais são esses objetivos e esses resultados que vão nos ajudar a chegar lá. Bem simples, é um framework bem tranquilo, mas que a gente roda aqui no Bud já faz alguns trimestres. Falei para vocês que eu ia mostrar um objetivo pessoal que eu tive no outro trimestre, que está aqui, ó, retomar bons hábitos. Então, aqui eu tinha esse meu PDI, que era eu voltar a treinar, eu estava bastante ocioso, não estava treinando, não estava praticando nenhum esporte, estava com a saúde. A minha saúde estava bem nos exames, mas eu estava me sentindo mal comigo mesmo. Então, botei isso no meu PDI para eu começar a treinar 4 vezes na semana. Comecei a treinar, até falei para o Wilson numa reunião que a gente teve. Comecei a treinar tão forte que eu me machuquei e não consegui bater a minha meta. Aqui também tinha um objetivo de ler 70 páginas por semana. Eu não fiquei só no 179, mas escorreguei nos check-ins, então eu cheguei mais da metade aqui das 350 páginas, mas não bati a minha meta, mas eu consegui com isso retomar o hábito da leitura que eu tinha perdido e voltar a investir mensalmente. Tinha passado por uns problemas aí, então estava aí com uma dívida que eu estava terminando de pagar no momento. Depois que eu paguei essa dívida, aí tinha esse desejo de voltar a investir todos os meses, e de fato voltei, só não bati o 3, porque no primeiro mês ali eu ainda estava pagando essa dívida, não consegui fazer sobrar dinheiro para voltar a investir. Mas aqui está um exemplo muito prático de PDI que
que é um plano de desenvolvimento pessoal, totalmente pessoal, que eu também busquei trazer aqui no Bud para acompanhar e ter essa cadência junto com o meu PDI, justamente para que eu não esquecesse de olhar para esses temas, né? Tranquilo, pessoal? eu tenho também mais um manualzinho aqui, que é um resumo daquela apresentação que eu trouxe, que eu quero mostrar para vocês, que eu vou compartilhar junto com a apresentação. É um manual bem simples sobre o que é um PDI, como vocês podem fazer estruturar esse PDI, já com o framework e também aqui dicas para registrar isso no Word. Vou compartilhar esses 3 materiais aqui com vocês, esse aqui só com o framework. Aqui no Bud, a gente acabou utilizando esse framework, a gente colou ele no Miro e a gente fez as conversas tudo em cima do Miro. Então, acabei preenchendo tudo com uns post-its, os meus mentores me ajudaram aqui também através do Miro, porque o Andrezão, que é é, meu líder direto aqui no Bud, ele mora em Campinas, eu moro em Santa Catarina, então a gente acabou fazendo via videochamada mesmo, e pelo Miro a gente foi fazendo essas reflexões e ele foi fazendo essas sugestões pelo Miro. Então, uma dica, se vocês quiserem colar no Miro esse framework para fazer por lá, ajuda porque o Miro é bem dinâmico, né? Eu posso apagar, arrastar e tudo mais. Então, ajuda bastante nessa prática. O que eu tinha planejado para trazer para vocês era isso, pessoal. Queria ouvir agora um pouquinho de vocês. Dúvidas, se vocês já construíram PDI alguma vez, se não construíram, né? Se precisam de algum apoio além desses materiais, ou mesmo dúvidas que tenham com relação à validação posterior, a gente pode, de repente, vocês podem me chamar, a gente faz essa validação para ajudar vocês se tiverem essas dúvidas. A gente teve, eu acho que um volume bem grande, acho que 75% dos sellers participaram, tá? Boa. Mais de 50, chegou a um pico de 50 pessoas aqui, 50 sellers, fora você, Marcel, aqui conectado, então acho que teve bastante quórum. Alguém já teve PDI em alguma outra empresa que trabalhou e ninguém dos 50? Eu já tive, Patrick. Eu também. Eu também já tive também. Legal. Então não vai ser novidade para vocês. Eu queria aqui propor, tá? Vocês viram esse template, o Marcel já deixou esse template do Miro para a gente já tem, já copiou para o nosso template aqui para poder utilizar. Eu gostaria de desafiar vocês a elaborar o PDI de vocês para o próximo quarter. Ou seja, para a gente começar com todo mundo com um PDI válido a partir de 1º de abril, quando começa o Q2. Então, assim, a gente teria aí mais ou menos um mês inteiro para vocês elaborarem, escolherem um mentor, discutirem com o mentor e com os líderes e colocarem o seu PDI lá na ferramenta do Bud, entendeu? Para a gente poder acompanhar eles a partir de abril no Q2. Vocês acham possível? Eu acho bem possível, bem fácil. Eu não, a gente estava discutindo com a Eliana aqui, a gente não vai colocar obrigar a ter um número X de objetivos ou um número Y de KRs, entendeu? Só é importante que vocês tenham um PDI de vocês. Normalmente aquilo que o Marcel mostrou é uma média. Você tem 2 objetivos com 2 KRs para poder medir, para ser uma coisa simples, que também não seja algo que vocês não consigam atingir. E vamos trabalhar o seguinte, vamos trabalhar com um PDI por trimestre, para a gente poder conseguir medir e pegar isso, entendeu? Ou seja, pensar em que se vocês consigam executar, ter um desenvolvimento
dentro de um trimestre, entendeu? Wilson, pensando aqui na parte de mentores, na parte de como ajudar o time, como que a gente vai trabalhar com o nosso gestor nesse cenário? Assim, agora, o PDI é individual, a gente trabalha junto com... Como que a gente vai fazer essa troca com o gestor para nos ajudar no PDI? E como a gente também ajuda os meus liderados no PDI deles? Né? Como que a gente planejou mais ou menos isso? Cara, a ideia é estar disponível para os seus liderados, sempre, entendeu? Eu acho que isso o Marcel abordou muito bem aí, característica de liderança e gestão. Você tem que a gente tem que estar disponível para os liderados, entendeu? Eu vou, eu estou disponível para poder ajudar esse mentor para quem quiser, entendeu? Independente. Eu acho que não vamos exigir que você valide 100% do seu PDI com o seu gestor. Eu acho que não vejo essa necessidade. Seria o ideal? Sim. Mas, assim, tente encontrar mais um mentor que você confie, que você acha que possa te ajudar e evolua com ele. No final, tente dar uma passada por 15, 20 minutos, 15 minutos com o gestor para ver se ele tem alguma ideia que possa acrescentar ou te dar alguma dica de que possa alinhar com alguma estratégia da própria série. Mas se não for possível, pelo menos você vai estar se desenvolvendo individualmente, entendeu? Essa segunda parte de você discutir com alguém, eu acho que é muito importante. Não necessariamente nesse momento, eu acho que precisaria ser diretamente com o gestor. Não vamos colocar, seria o ideal, mas não vamos colocar isso como caminho crítico para a gente não atingir o primeiro dia de começar em abril com um PDI pronto, entendeu? Vamos trabalhando para que a gente também aprenda a fazer isso, os próprios gestores consigam alinhar mais. Vale muito pelo grau de maturidade de como você conhece as estratégias da empresa do OKR. Porque se você estiver participando, entender qual é a estratégia da empresa, você mesmo, que é dono do seu desenvolvimento individual, vai entender o que você vai fazer que possa ajudar na estratégia da empresa. Então, uma coisa se entrelaça, entendeu? Com isso. Você não vai fugir muito porque você entende, cara. Igual o exemplo que eu achei muito legal que o Marcel deu. Ele queria se desenvolver em inglês. Ele conhecendo a Bud, ele sabe que a Bud está com uma expansão internacional. Pô, por que ele não já pensa no desenvolvimento individual dele, fazendo alguma coisa que está no caminho da empresa? Você viu que assim, não foi alguém que chegou para ele e falou, cara, faz uma meta para você aí, para você em 3 meses traduzir todos os artefatos da empresa. Não, ele percebeu, ele viu essa necessidade da empresa, que casou com a necessidade de desenvolvimento dele, e fechou isso, provavelmente alinhou com o André, alinhou com alguém, cara, vou fazer isso. O que você acha? Tá bacana? Já tem muita gente fazendo, eu vou gerar trabalho desnecessário ou coisa assim. Como é uma coisa que, teoricamente, os outros sellers vão saber o que você está fazendo, as pessoas começam a se ajudar, inclusive, nos seus objetivos individuais, entendeu? Isso que é legal nessa metodologia. Muito diferente do que aquilo, cara, a empresa quer que você que você faça isso para te dar um aumento, para você galgar um cargo. Cara, o que eu estou afim de fazer para o meu desenvolvimento? Isso é centrado no seller, é centrado em você, não é centrado na empresa. Isso aqui não é uma coisa só da empresa, é desenvolvimento individual. Entendeu? Para isso tem que ter o OKR da empresa, porque se você não souber para onde a empresa quer ir, cara, você nem sabe se os seus objetivos pessoais estão caminhando com os objetivos da empresa. Então, por isso que é uma coisa bem casada. E quando eu vi essa interface na Bud, conversei a primeira vez com o Marcel, falei, pô, é um caminho que fica simples de implementar.
Agora, é trabalhoso. O primeiro é trabalhoso. É muito um processo. Esse processo de reflexão individual, para mim, eu acho o mais complexo, entendeu? É você propor. Na verdade, eu sugiro, César, que seja feito o seguinte, cara, elenque algumas coisas, dê algumas opções para poder facilitar uma discussão, entendeu? Não chegue de vazio, né, esperando assim, pô, não façam aquele tipo de coisa. Cara, perguntar para o gestor, o que você quer que eu faça? Não pode ser assim, entendeu, César? Não faz sentido nenhum ir nessa linha. Entendeu? Perguntar para o gestor Onde que você como é quer que ele crescer, quer né? que você faça o seu desenvolvimento individual. A gente já começa errado, entendeu? Eu queria um ponto mais, a pergunta mais é para como trocar, né? Nessa parte de como a gente desenvolve a troca de informação, uma pessoa que está perto de você, que te conhece, pode enxergar algum ponto que te dá clareza, né? Era o objetivo de trocar informação e se Eu conhecer acho mais. que assim todo mundo deve se colocar à disposição. Eu acho que a gente aprende muito mais ouvindo, entendeu? Trocando. Então, assim, eu, por exemplo, estou aberto, entendeu? Eu, com meu horário disponível no One-to-One, para quem quiser trocar alguma ideia, eu estou disponível, entendeu? Posso falar? A minha dúvida não, é uma pergunta. O mentor não necessariamente tem que ser alguém que esteja ligado com você naquele projeto, naquela atividade, né? Eu posso, no caso, optar por um mentor de uma outra área, uma outra pessoa, para saber como eu estou agindo, quais são os meus objetivos. É isso mesmo. Um mentor, ele não precisa nem necessariamente trabalhar na Celery. Se for uma pessoa que você entende que é referência naquilo que você quer se desenvolver, naquilo que você deseja atuar dentro da Celery, e você tem alguém que tem que você tem uma abertura para isso, por que não convidar essa pessoa que você já sabe que é referência, que você tem uma abertura e pode te apoiar? E de repente você pode convidar ele, né, ou ela, e mais alguém que trabalha na Celery que pode ajudar a conectar isso com os gaps que vocês têm aqui dentro já identificados. Tá? Tá. Outra dúvida, Marcel. Quando desenvolvemos o nosso PDI, pessoal ou profissional, esse PDI ele fica aberto para outro seller ver qual que é o meu PDI? Fica aqui no Bud, deixa eu compartilhar minha tela. Aqui a gente tem no Minhas Coisas, plano individual, eu tenho os meus PDIs, e aqui eu tenho colegas com plano individual. Então, por aqui, por exemplo, eu consigo acessar os PDIs do André. E tem um exemplo bem legal aqui do André, que ele recentemente foi pai. E ele colocou... Eu tô mostrando para vocês porque ele já compartilhou com vários clientes também, então não é um problema, segundo ele, compartilhar. Ele quer ser o melhor pai do mundo. E aqui ele tem alguns KRs em que ele vai buscar dedicar tempo de qualidade para o filho dele. Eu consigo ver, e a ideia é que ele seja aberto justamente para que possa haver colaboração, para que se eu tiver alguma dúvida, eu possa marcar, de repente, alguém que trabalha aqui comigo, que possa me ajudar nisso, e comentar ali marcando a pessoa pode vir aqui e comentar no meu KR também, me ajudando com relação a isso.